palavra para a apresentação da parte do programa que intitulamos Urbanismo, Ordenamento do Território e a Unificação de Zonas Antigas ao engenheiro Francisco Mendes, o candidato a Presidente de Câmara do Movimento Mais Santarém. Boa tarde a todos. Obrigado por, mesmo a esta hora, que talvez não seja a mais favorável, aqui estarem todos. E eu pus o relógio aqui à frente para tentar que não faça uma intervenção demasiado comprida, se bem que o tema em si não permite também que ela seja demasiado reduzida. Mas vou tentar fazê-lo e por isso tenho aqui os tópicos para isso. Penso que em termos de som, toda a gente ouve bem, mesmo lá ao fundo, ainda há aqui alguns lugares à frente, as pessoas normalmente pensam mais para a parte de trás, mas penso que isso não é impeditivo de ouvir. Antes de apresentar propriamente o tema, as bases programáticas do tema que hoje aqui nos traz, faria uma resenha um pouco geral sobre os nossos princípios genéricos de atuação. Isso foi, no fim de contas, o que já foi feito de uma forma um pouco diferente, mais envolvida nos aspectos, menos noutro, no passado dia 11 de março, quando fizemos a apresentação da candidatura, mas penso que será sempre importante contextualizar a situação e desenvolver alguma coisa em alguns aspectos. Esta parte inicial que aqui vou referir está de alguma forma referida no folheto que na altura foi distribuído, que penso que todos terão, se não tiverem, está ali atrás que lhes poderão entregar entretanto. Neste momento, portanto, já não estamos nessa parte só dos princípios, estamos já na parte de desenvolvimento das bases programáticas e do programa da candidatura. E esse programa vai ser dividido em três partes, não necessariamente por esta ordem que vou dizer. A primeira parte é precisamente essa que comecei por referir, dos princípios e compromissos. O compromisso de independência, mesmo para além das eleições. Já todos vocês têm consciência de que esta candidatura é completamente independente de partidos. Mas essa independência é, para nós, também para além das eleições. O que é que queremos dizer com isso? Obviamente que quer tenhamos, quer não tenhamos a presidência da Câmara, mas admitindo que não temos maioria, e será, penso eu, que neste contexto, quer para nós, quer para qualquer outra candidatura, bastante difícil de acontecer, terá de haver consensos. Ou, como dizia o Nelson Carvalho, aqui numa crónica daqui de alguns tempos, e muito bem, consensos não existem. Consensos é toda a gente estar de acordo, o que nunca pode acontecer. Existe a concertação, é a tentativa de chegar a acordos. Portanto, falando assim, então tentar essa concertação com as restantes forças, que neste caso as forças que lá serão certamente todas forças partidárias, mas chegar a esses acordos não genericamente. Não faremos acordos de regime, de modo nenhum, obviamente que isso não faria sentido numa candidatura como esta. Portanto, faremos sim acordos pontuais, relativos a cada um dos temas e de acordo com o que estiver em causa e com quem estiver a defender o ponto que nos pareça mais correto, com adaptações depois ou posteriores ou não. Também penso que está claro para todos que os planos que propomos e que vamos propor ao longo destes meses, portanto, as propostas que vamos fazer ao longo deste tempo, são mesmo para implementar. Se estivermos na Câmara, certeza que o que aqui, hoje e em todos os outros dias, prometemos ou falamos, quando chegarmos à Câmara, isso será para cumprir. Por isso, vamos ter algumas restrições no que vamos prometer, obviamente, por razões, sobretudo financeiras, que todos conhecem muito bem. Também não vamos propor o que não conhecemos bem. E, obviamente, que, como o engenheiro Armando Rosa disse, não somos, em geral, políticos, não temos experiência de Assembleia Municipal, nem de acesso a algumas fontes de informação que, de alguma forma, aos independentes, por vezes, são vedadas, e há determinadas coisas que não podemos prometer, eventualmente, ou não poderemos analisar completamente, por esse desconhecimento. Não será embargo, obviamente, depois do trabalho. Queremos, portanto, sobretudo, equacionar e apresentar fórmulas de resolução dos problemas e de formas de cooperação para que isso seja possível de implementar. A participação cidadã é, para nós, da máxima importância e é a base do nosso projeto. Portanto, a nossa matriz é a democracia participativa, não como existe na Suíça ou noutro país que a aplica já há muitos anos, mas uma democracia participativa adaptada a Portugal e, sobretudo, no nosso caso, adaptada ao Conselho de Santarém. Portanto, queremos a participação de todos e esta participação é interna e externamente. O que é que quer dizer com isso? É a participação dentro com os funcionários autárquicos e dos autárquicos, portanto, Câmara Municipal e das restantes autarquias, e também, sobretudo, talvez até, externamente. Ou seja, a participação que o engenheiro Armando Rosa há pouco disse que quereríamos de todos vós,
na feitura do programa e durante esta campanha, queremos-la também para depois das eleições. E se calhar de uma forma ainda mais intensa e mais importante. Comunicação, informação, transparência são obviamente as razões, algumas das razões principais deste projeto também. Outra questão que em tudo que eu vou referir a seguir e que referiremos também nos próximos meses é essencial, é que o trabalho desenvolvido em termos de Câmara será, por nossa defesa, essencialmente por técnicos de autarquia. Muito menos do que tem sido e muito pouco em outsourcing. Obviamente também por questão de custos, mas não só. Portanto, o que pretendemos é fazer muito, ou pelo menos o mais possível, mas com muito pouco, com muito poucos recursos. Aliás, é o que está a passar também na nossa campanha. Também pretendemos fazer um bom trabalho durante a campanha, com poucos recursos, que não os temos. Não temos máquina nenhuma partidária, não temos financiamentos nenhum de especial, portanto terá que ser assim. E depois também, no Executivo, tentemos fazê-lo da mesma forma. Trabalhar o mais possível, mas gastando pouco, gastando o menos possível. E nada do que nós vamos propor, hoje ou em qualquer dia, implica mais custos com o pessoal. Para terminar esta primeira parte do programa, foram apresentados também no dia 11 de março 3 compromissos fundamentais e que manteremos e que enunciaremos ao longo de todo este período. E estão todos relacionados uns com os outros. O primeiro é a cooperação, isto depois obviamente para depois das eleições, a cooperação entre todas as entidades. A Câmara tem que ser, sobretudo, um elemento de coordenação, de orientação, de planeamento, facilitar a atuação das outras entidades vivas do Conselho. E, portanto, tem que trabalhar em conjunto com todas essas entidades. Isso já foi desenvolvido, portanto, não vou deter tanto aqui. Depois, a criação de um Conselho Geral, o nome provavelmente não será este, mas para transmitir a ideia serve para já, o de um Conselho Geral onde terão assento os responsáveis de associações, de juntas de freguesia, de institutos de ensino, de escolas, de IPSS, de cidadãos também, e que será um conjunto de pessoas que serão de alguma forma um Conselho do Executivo e que trabalharão em conjunto com ele. Mais uma vez, portanto, estamos a falar de ouvir toda a gente e de trabalhar com toda a gente. Só uma ressalva que eu não fiz no dia 11 de março e que aqui faz sentido fazer, porque já saiu aí em qualquer local do Facebook, salvo erro, que isto era para arranjar mais taxas. Não há aqui taxas nenhums. Este Conselho Geral, ninguém vai receber nada neste Conselho Geral. Portanto, não são cargos nenhuns pagos. O terceiro e mais importante destes 3 compromissos é o estabelecer um acordo de entendimento com todas as forças partidárias, um acordo assinado, portanto, um compromisso entre todas as forças políticas, portanto, à partida, as outras serão forças partidárias, para estabelecer as decisões estratégicas que envolvam o desenvolvimento futuro do Conselho e a médio e longo prazo. Ou seja, não pretendemos que situações e decisões como o que é que se vai fazer, por exemplo, do Campo Emílio em frente da Câmara, do Centro Histórico, mais em pormenor, e que vamos falar hoje, de limites urbanos de freguesias, de políticas de desporto mais desenvolvidas e tudo mais, que sejam decididas, se nós estivermos na Câmara, exclusivamente por nós. Não faz qualquer sentido. Tem que haver um compromisso de todos os partidos, no sentido de que, um compromisso de honra, mas assinado, no sentido de que, nos próximos mandatos, haja uma continuidade de decisões. Não é num mandato haver decisões, haver propostas, haver início de trabalho e no outro mandato contrariar-se tudo só porque mudou a força política à frente da Câmara Municipal. Esta é, portanto, uma das partes do programa. A segunda parte é, então, o que vamos desenvolver ao longo destes meses. É o que é que propomos para o mandato, o que é que propomos para os próximos 4 anos, o que é que propomos fazer nessa altura. E tudo o que propomos, e esta parte é muito importante, julgo, tudo o que propomos vai constar de um documento escrito, de compromisso assinado pelos candidatos, e este documento ficará em arquivo na Câmara Municipal e poderá ser consultado em qualquer altura por todos. Portanto, estará disponível para consulta pública. Isto para que haja a certeza, moral, mas também escrita, de que o que nós estamos a prometer ao longo deste tempo vai mesmo ser executado. A terceira parte do programa é, então, uma visão para o Conselho, uma visão de médio prazo. Ou seja, mesmo que tenhamos consciência que nos primeiros 4 anos, ou nestes 4 anos seguintes, não há hipótese, por motivos financeiros e outros, de desenvolvermos determinados pontos essenciais ou determinadas ações essenciais para o Conselho, pelo menos apresentaremos qual é que é a nossa visão para daqui a 10, 15 anos, dependendo do que for possível. E essa será, então, a terceira parte do programa. Mas, como dizia, para passar ao tema de hoje, nesta fase estamos a anunciar somente as bases programáticas.
sobre cada um dos temas, não estamos a anunciar propriamente um programa, não é isso que estamos hoje aqui a fazer, nem o temos feito. Nada está completo nem fechado neste momento e queremos que hoje, aqui e nos próximos tempos, todos vocês, todos os municípios do concelho, deem a vossa participação, as vossas ideias, digam o que acham sobre o concelho, o que é necessário fazer, para que possamos, se fizer sentido para nós também, obviamente, incluir essas propostas no programa. Isso é o que está a acontecer nas bancas de recolha de assinaturas, onde temos tido contributos do cidadão comum que têm ideias sobre aqui a cidade e sobre o concelho em geral, e algumas temos tomado nota delas e vão ser certamente incluídas no programa. Isto nem outra coisa fazia sentido uma candidatura como a nossa. Hoje aqui, portanto, vamos, e é isso que vou passar já, resumidamente, cingir-nos às bases programáticas do urbanismo, organização do território e reabilitação e revitalização das zonas antigas. E zonas antigas é o Centro Histórico de Santarém, a zona de Santarém, mas também as zonas antigas das outras povoações, das outras comunidades. Primeiro ponto e essencial é a revisão do PDM. Toda a gente vai falar na revisão do PDM, obviamente. E isso nós propomos fazer e comprometemos a fazê-lo no prazo de 24 meses. Todos os prazos que eu vou falar são, obviamente, após eleições. Isto é dizer que nos comprometemos, se tivermos poderes para isso, nos derem poderes para isso, obviamente. Esta revisão do PDM será feita por, e já referi há pouco, por técnicos das especialidades, mas pertencentes ao quadro da autarquia, com o coordenador-geral da formação da área de urbanismo, obviamente, com formação de grupos de trabalho e tudo isso, e com o acompanhamento do tal Conselho Geral que eu falava há pouco, que tem a participação de todas as forças vivas e de vários cidadãos do Conselho. Razões para a necessidade de ver o PDM e apresentar isto logo aqui em primeiro lugar: não é revisto, primeiro é de ordem legal, não é revisto desde 1995, quando surgiu. Há parte pequenas ligeiras alterações, mas revisão não foi, e o prazo legal é de 10 anos, portanto estamos quase ao fim, estamos quase no período da segunda revisão, ainda não foi feita a primeira. Isto também, rever o PDM, porquê? Porque ele é essencial para o desenvolvimento económico, social e humano do Concelho, obviamente. E porque é que há restrições desse tipo? Só um exemplo que talvez até as pessoas que aqui vivem na cidade não conheçam, um exemplo muito simples. Vocês têm consciência que para autorizar aqui no Centro Histórico, ou desculpem, na Zona Urbana de Santarém, para licenciar uma atividade de comércio ou de serviços, num local em que isso não seja ainda autorizado, é necessário que a rua tenha 20 metros. Penso que toda a gente tem ideia de que são 20 metros. Não sei se conhecem muitas ruas em Santarém com 20 metros de largo. É necessário que os lotes tenham 450 metros quadrados de área. Não sei se conhecem muito espaço em Santarém com 450 metros quadrados de área. Portanto, são coisas que foram feitas com certeza sem grande sentido e que urge alterar, e alterá-las ao fim de 20 anos parece um bocadinho tarde. Obviamente o PDM é necessário ser alterado também para não continuar a desertificação das zonas rurais. Alguns saberão também que, neste momento, e isso já tem a ver também com o PROT ou VT, que vamos falar já de seguida muito resumidamente, mas que neste momento não é possível autorizar, e vamos só cingir às povoações, não é possível autorizar uma construção nova dentro de uma povoação. Imaginem qualquer coisa como o Casal da Charneca em Almoster, como o Casais da Barroca na Romeira, povoações relativamente grandes. Não é possível autorizar uma construção nova dentro da povoação. E isto porque o lote teria que ter 40 mil metros quadrados. Vejam, 40 mil metros quadrados para que isso fosse possível. Desenvolvimento das zonas rurais desta forma, não sei como é que pode existir. Para definir corretamente também, continuando porque é que é necessária esta questão da alteração do PDM, sem ser por motivos legais, para definir também corretamente a cartografia. Isto já diz menos às pessoas, se calhar. A cartografia, a representação da REN, da Reserva Ecológica Nacional, da Reserva Agrícola Nacional, porque existem erros desde o início das coisas de pedreiras mal marcadas, que é um caso muito pontual, até situações de linhas de água, que não vou entrar nos motivos técnicos de cartografia para que isso aconteça, mas linhas de água que impedem a construção e que são representadas ou que são interpretadas em zonas que não são as reais, com distâncias de 25, 30 metros, e portanto acaba por não ser possível fazer uma casa num sítio, porque supostamente aí há uma linha de água, e vai-se fazer noutro, que se calhar é mesmo onde está a linha de água, na realidade. Penso que estes motivos já ilustram porque é que isto é necessário. Isto implica também a revisão do Plano Regional de Ordenamento do Território do Oeste e Val do Tejo, que abrange 33 municípios, entre os quais está Santarém, e, portanto, obviamente não é a Câmara Municipal que o pode fazer, mas pode promovê-lo ou tentá-lo, pode tentar estabelecer os devidos contactos e o devido procedimento para que isso aconteça. Estes municípios são, inclusivamente, do Distrito de Leiria, de Lisboa e também de Santarém, obviamente.
Pronto, só entrou em vigor em final de 2011, em novembro, salvo erro. No entanto, está completamente não direi, mas está muito desadequado aos tempos de hoje, que já o estava na altura. Passando adiante, em articulação com esta revisão do PDM e do PROT-OVT, portanto, Total Plano Regional de Ordenamento do Território, será também elaborado, isto já a nível camarário, um plano estratégico para o Conselho. Para um prazo alargado, 15 anos, prazo a definir, e no âmbito do acordo de entendimento que eu falei há pouco nos tais compromissos, portanto, do acordo de entendimento com todas as forças partidárias a médio e longo prazo. E isto será efetivado no prazo máximo de 18 meses, mais uma vez, contamos a partir das eleições. Este assunto não vou desenvolver muito, porque é muito importante, mas tem a ver com muitos outros temas, que não este que aqui hoje estamos a tratar também, e sobretudo até com a parte de empreendedorismo e de desenvolvimento económico, e portanto desenvolveremos um pouquinho quando fizermos a apresentação disto em meses seguintes. Questão essencial: desburocratização e agilização dos procedimentos de licenciamento, camarário, obviamente. Propomos a existência de um gestor de projeto. Portanto, a cada projeto entrado na Câmara, como acontece normalmente nos bancos, tem um gestor para cada cliente, ou para vários clientes. Propomos isso também para que os projetos sejam capazmente acompanhados e, em alguns casos, uma via verde de licenciamento para questões que tenham a ver ou para projetos que impliquem investimento e assuntos de interesse manifesto para o Conselho. Respeito, isto quase parece caricato dizê-lo, mas não quer cumprir. Respeito pelos diferentes prazos de aprovação das várias fases dos projetos. O deferimento tácito sabemos que nunca, na prática, não tem funcionado muito, por diversos motivos que não são legais. Esta parte da desburocratização, e isto que acabei de dizer, é para implementar de imediato quando tivermos essa faculdade na Câmara. Proposta de um gabinete, e mais uma vez digo que isto é só com os recursos atuais da Câmara, com os funcionários da Câmara, que implica aumento de custos. Mas é extremamente importante, e vocês todos vão compreender a importância disto. Gabinete de Gestão das Infraestruturas do Conselho. Creio que é uma medida inovadora, que é essencial. E para que é que vai servir este gabinete? Todos já têm visto nas freguesias e dentro da própria cidade que muitas vezes são feitas obras, por exemplo, de pavimentação. Eu estou-me a lembrar de um caso, e quem não for aqui ou quem andar por fora de Santarém tem visto isso todos os dias, que é o saneamento básico que tem estado a ser colocado em muitas freguesias e em muitas povoações daqui do Conselho. Tem estragado as estradas todas, é necessário o saneamento, mas alguns dos casos foram feitos, isso foi feito a seguir ou pouco tempo depois de se ter alcatroado as estradas. Portanto, não há nem nunca houve qualquer coordenação destes trabalhos. É possível que se alcatroou uma estrada, a seguir vem a EDP e vai abrir valas para colocar cabos elétricos, ou se vai-se abrir valas porque, entretanto, foi aprovado alguma hipótese de financiamento para colocar saneamento. Para evitar isto, é necessário que haja um gabinete responsável por isso na Câmara Municipal, que faça essa gestão e que coordene esses trabalhos com as entidades internas, como podemos considerar mais ou menos as Águas de Santarém, e externas também, como o EDP e outras. Portanto, a ideia é gerir, planear estas intervenções todas, articular tudo isto, fiscalizar também, verificar se as coisas foram capazmente feitas, como, por exemplo, neste caso o saneamento, a coisa não está a correr exatamente como previsto. E este gabinete será também composto, obviamente, por entidades externas também à Câmara, que não vão ganhar mais por isso, nem fazia sentido, como as freguesias, a Proteção Civil, as Forças de Segurança, e será coordenado, obviamente, pela Câmara Municipal.